Presidente, hoje eu pedi inscrição porque o DIEESE elaborou um perfil, o perfil das pessoas com 60 anos ou mais em todas as unidades da federação, da nossa federação, né? Tem dados de Sergipe, inclusive, evidentemente. Esses dados, inclusive, eu trouxe para apresentação. Eu não sei se a assessoria técnica aí da mesa já está com a apresentação no ponto, porque eu gostaria de falar, já pelo que vejo já estão colocando, eu gostaria de falar, pronto, isso aí, gostaria de falar sobre esses dados, disponibilizando a informação para todos os colegas. E por que é que eu estou trazendo esse dado aqui, que foi elaborado pelo DIEESE, mas foi elaborado a partir da PNAD contínua, né? A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, que é do IBGE. Isso está baseado tanto nos dados do terceiro trimestre do ano passado, como também na PNAD da Covid-19, que é referente a novembro do ano passado. Portanto, são dados que estão atualizados a partir das informações oficiais do IBGE e que o DIEESE fez um trabalho de elaborar, montar esse gráfico para dar uma dimensão de qual é a realidade no nosso estado e nos demais estados, portanto, no Brasil, do perfil das pessoas com 60 anos ou mais. E por que é importante tratar disso? Porque no momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia, sabemos que as pessoas acima de 60 anos, que são, na forma da lei, os idosos no Brasil, eles são mais vulneráveis neste momento, estão num grau de vulnerabilidade muito maior e, por conseguinte, devem, evidentemente, ser prioridade no atendimento ao processo de vacinação que se instala. Agora, outro motivo que trago esses dados hoje aqui para debater é porque começam a anunciar que aqui no nosso estado as vacinas para as pessoas com as idades mais avançadas, aquela faixa etária bem mais avançada, está começando. De novo, eu quero insistir que, infelizmente, no Brasil, o ritmo de imunização da nossa população, de vacinação, não é o ritmo que nós temos para o qual nós temos uma capacidade instalada, presidente. O Brasil tem um know-how de vacinação que é respeitado mundialmente. E o ritmo que está sendo empreendido para a imunização neste momento de Covid não é aquele que condiz com a nossa capacidade, com o know-how que nós adquirimos, com a capacidade instalada que o Brasil tem para processo de imunização da sua população. Haja vista, basta compararmos com outros problemas que tivemos e que a ação do processo de vacinação foi muito mais eficaz, eficiente e ágil. Aqui em Sergipe, especialmente, está sendo feito um processo muito lento. Anuncia-se, contudo, o início da vacinação para a população de uma faixa etária mais elevada. Eu trouxe esses dados, então, para a gente entender a importância de prepararmos o sistema público para essa realidade. Porque, veja bem, aqui em Sergipe, os dados dizem que nós temos 317 mil pessoas com 60 anos ou mais, o que equivale a 13,6% da população. Ou seja, é um contingente muito elevado, que em algum momento terá que ser priorizado, e já iniciou esse processo, o que significa que teremos que ter uma organização do sistema intensa para atender essa população, que terá que ser prioritária não só pelo fato de ter a idade que exige um tratamento especial, mas também, como nós vamos ver, porque é uma parcela da população mais suscetível às vulnerabilidades, às comorbidades que existem aí. Então, vejam, são 317 mil sergipanos e sergipanas que estão nessa faixa etária acima dos 60 anos e que, portanto, equivalem a 3,6% da população que devem ser priorizadas para a vacinação. Dessa parcela da população aqui em Sergipe, presidente, 14,2% desses 317 mil ainda trabalham. Isso significa que são pessoas que, embora estejam nessa faixa etária mais vulnerável, continuam circulando em função da necessidade de trabalhar, usam transporte público, né, mantêm contato com outras pessoas fora do seu domicílio, o que agrava ainda mais, né, neste percentual de 14,2%, o grau de vulnerabilidade. Portanto, exige mais cuidados, mais orientação e uma política específica para isso. E veja, desses 317 mil, olha o dado,
83% desses 317 mil sergipanos moram com outras pessoas. Certamente pessoas que também têm outros contatos, né, circulam e, portanto, expõem os idosos. Isso exige de nós a reflexão da necessidade premente de prioridade desse público. São 83% dos idosos acima de 60 anos que moram com outras pessoas. E com estudantes, desses 317 mil, 34% moram com estudantes. Estamos trazendo esse dado, esse recorte, por conta das informações de que no setor privado as aulas presenciais já retomaram, há uma perspectiva que precisa ser melhor analisada pelo setor público do retorno às atividades presenciais, porque nós, com isso, evidentemente, estamos também expondo, além da comunidade escolar, se não for vacinada, estamos expondo também os idosos que moram com esses estudantes, e são 34% deles. Agora, veja o dado fundamental, e isso impacta, evidentemente, na realidade econômica e na sobrevivência das famílias sergipanas. Esse dado é fundamental. Das 317 mil pessoas que têm 60 anos ou mais aqui em Sergipe, 81% delas contribuem com 50% ou mais da renda do domicílio. Ora, é claro que esse dado tem que acender uma luz muito importante para todos nós, porque ele significa dizer que esses idosos, na maioria dos casos, são os eixos de sustentação das famílias. Portanto, se nós queremos preservar suas vidas, e queremos, porque são vidas importantes, e essa pandemia nos fez ficar apavorados com alguns discursos que banalizaram a vida dos idosos, tentando colocar aquela ideia de que não, mas essa doença não pega os mais jovens, são os mais idosos, os idosos doentes, como se os idosos e os idosos doentes tivessem perdido o direito à vida. Eles não perderam. Nós queremos fazer a defesa da vida deles. Mas para aqueles que não se sensibilizam com a vida, é importante lembrar, né, que eles, além de serem importantes, porque são seres humanos, que precisam ser respeitados, valorizados, terem sua vida preservada, eles são esteio de famílias que, se, por exemplo, morrem por conta da falta de cuidado em razão da Covid, vai gerar ainda mais crise social no nosso país, que tem 75% da sua parcela de idosos sustentando famílias, e em Sergipe 81%. Então esse é um dado também que interessa refletir. Além disso, é bom chamar a atenção que desse percentual de sergipanos que estão nessa faixa etária, 32% receberam auxílio emergencial. É outra questão importante para a realidade socioeconômica das famílias. 32% dessas pessoas contribuem com a renda familiar através do recebimento do auxílio emergencial. Mais uma razão para que nós insistamos na necessidade de, tanto em âmbito federal como no âmbito dos estados e dos municípios, nós mantermos e ampliarmos a política de atendimento emergencial às pessoas através do pagamento desse tipo de benefício, né? Mas, para ir concluindo, presidente, um outro dado importantíssimo: apenas 22% desses 317 mil sergipanos e sergipanas têm planos de saúde. Isso vale dizer, dizendo de outra forma, que 78% desses 317 mil necessitam exclusivamente do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, né? Necessitam da saúde pública, porque não tem como recorrer por outros caminhos. Isto implica dizer que cada vez mais nós precisamos ter política, ter recurso, ter valorização da política de saúde pública no Brasil e em Sergipe. O SUS, ele é o recurso, o único recurso que a maior parte da nossa população tem para garantir vida no momento de desespero, como é o caso do contágio pela Covid-19. E dos 317 mil sergipanos e sergipanas, 61% deles apresentam algum tipo de comorbidade, o que é também
uma demonstração da fragilidade do nosso sistema de saúde ainda, né? Nós temos ainda um modelo muito vulnerável de saúde, em que nós não tratamos muito da saúde preventiva. E qual é o resultado? Mais da metade da população com 60 anos ou mais chega a essa faixa de vida com problemas sérios de saúde, com comorbidades, o que vulnerabiliza ainda mais essa população, que só pelo fato da idade já é uma parcela vulnerável da população para o contágio da Covid. Mas se você agrega a isso as comorbidades, evidentemente que você cria ainda uma preocupação maior. E 3,7% desses sergipanos e sergipanas já testaram positivo para a Covid-19 aqui em Sergipe. Tem um outro gráfico, se der para os técnicos aí da mesa passarem, tem um outro gráfico que mostra, e é um dado também importante, que mostra os óbitos confirmados para a Covid-19 segundo a faixa etária aqui no nosso estado. Isso já agora, em 2021. Vejam como é assustador, né? O gráfico ele se intensifica exatamente a partir dos 50 anos e vai ampliando-se cada vez mais em função da ampliação da faixa etária, né? E isso é evidenciado pelos dados concretos de óbitos aqui no estado de Sergipe. E desse público que já foi vitimado pela morte, a maioria é do sexo masculino, né? 57,2% foram homens e 42,8% mulheres. Então, presidente, são dados que eu quis trazer aqui, partilhar com os colegas, partilhar com os sergipanos, mas especialmente partilhar com os gestores da área de saúde do nosso estado, porque, na verdade, apresenta para nós a necessidade de um planejamento muito específico para atuarmos firmemente na defesa da vida dessa população, que, a rigor, em sociedades mais avançadas, em sociedades que eu digo mais avançadas do ponto de vista humanitário, não é mais avançadas nem do ponto de vista tecnológico, porque, por exemplo, em sociedades que não têm nem tanto avanço tecnológico, mas são avançadas do ponto de vista humanitário, como é o caso das comunidades indígenas, né, os idosos, eles têm um lugar de respeito destacado nas sociedades. Nós precisamos aprender com eles, né? Aprender com eles. E temos que cuidar dos nossos idosos. Afinal de contas, todos nós queremos um dia chegar lá. Os que não estão ainda nessa faixa etária lutam para chegar lá porque queremos viver enquanto a vida nos for permitida aqui. Portanto, termino invocando aí toda a atenção dos nossos gestores públicos para uma política planejada, bem pensada, eficiente, de vacinação para essa população e de atendimento a ela naquilo que ela mais precisa. Muito obrigado, presidente. Era isso que queria tratar na manhã de hoje.